Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse quadro que eu chamo de Aqui Entre Nós, pois eu conto para vocês as poucas histórias sobrenaturais que já aconteceram na minha vida. Não são muitas histórias, porque eu não vou inventar só para contar aqui. Mas de vez em quando tiver um tempinho, eu vou contar sim. E hoje é dia já 20 de dezembro. Estamos se aproximando do Natal e eu vou contar para vocês um relato que aconteceu na noite de Natal, na minha infância, e eu jamais esqueci. Aconteceu comigo e com a minha irmã. Nós éramos crianças, então não estávamos bêbados nem drogadas, principalmente porque a gente era crianças crentes. Éramos crianças evangélicas e também não éramos loucas, não temos doença mental e também nós duas presenciamos aquilo. E esse relato eu já mandei no canal Assombrado, a Ana já leu. E nos comentários lá, o pessoal lá do canal me ofereceram diversas explicações sobre o que era aquilo. E inclusive explicações bem sinistras, mas eu vou contar para vocês. Quando isso aconteceu, foi no final dos anos 90, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, tinha 8 anos de idade, a minha irmãzinha tinha 4 anos. Nós sempre fomos crianças assim pobres, sabe? Tipo, a gente não passava fome, mas a gente também não comia tudo que a gente queria. Não tinha leite em casa todo dia. E a gente também não tinha muitos brinquedos, por sermos crianças pobres, a gente ganhava muito brinquedo usado, ou uma vez no ano, quando a minha mãe e meu pai conseguiam dar. Mas estava tudo certo, a gente teve uma infância maravilhosa, porque eu sempre tive irmãs e a gente era muito feliz e muito criativa. E nesse Natal, nessa época, tinha umas bonecas que todas as meninas queriam. Era uma boneca assim, eu acho que era de isopor a base dela. Se eu achar na internet eu vou colocar a foto aqui na edição. Ela tinha uma cabeça bem assim, bem redonda, e ela tinha um chapéuzinho com um babadinho assim, e o vestidinho combinava com o chapéuzinho. E essas bonecas eram uma fortuna na época, tá? Nós estamos falando de 1998. Então assim, ó, eu nem lembro quanto que era o salário mínimo, acho que era R$180. E essa boneca era tipo R$60, ou seja, era muita grana. Era como uma boneca de R$800 hoje, mais ou menos assim. Então era uma boneca que eu e a minha irmã a gente queria, a gente já tinha visto os vendedores vendendo, mas a gente praticamente não tinha esperança de que a nossa mãe comprasse. E tava tudo certo, a gente não ficava sofrendo porque a gente sabia da nossa condição e a gente sabia que tudo que nossos pais podiam dar, eles nos davam. Então eu lembro que a gente até escreveu cartinha, sempre fomos de escrever cartinha, pedindo aquela boneca pro Papai Noel. A minha irmã pediu uma com a roupinha rosa e eu pedi uma com a roupinha vermelha. Cara, eu nunca vou esquecer. Eu não consigo falar pra vocês, mas eu tenho todos os detalhes aqui de como era o chapéuzinho, a roupinha da boneca, o tamanho dela, tudo. E nós ficamos ali querendo aquelas bonecas, mas assim, sem grandes expectativas. A rua que eu morava era bem deserta, tinha poucas casas habitadas. Na época a minha cidade tinha muita casa de verão. Hoje são prédios, mas na época essas casas ficavam fechadas. Então assim, a cada 3 casas, tinha 3 casas vazias e uma casa habitada. 3 casas vazias e uma habitada. Inclusive a nossa vizinha, que era uma senhorinha, que era, eu vou mudar o nome dela, Dona Ana, ela morava ali às vezes eu até dormia na casa dela. Só que ela também ficava muito na cidade natal dela. Então a casa da vizinha Dona Ana também estava fechada, tá? Porque a nossa casa era aquelas casas de madeira, assim, alta do chão, sabe? Que tem um degrauzinho. Ela era sem pintar, era uma casa bem simples mesmo. Tinha uns 3 degraus, assim, pra subir nela. E eu sei que eu e a minha irmã estávamos ali, a casa era pequena, tinha 2 quartos, banheiro, sala e cozinha junto, assim, igual essa casa que eu moro hoje em dia, só que era de madeira. E eu e a minha irmã estávamos ali, a gente ia pra sala, a gente ia pra cozinha, a gente estava arrumadinha, esperando pra comer a ceia e tal. Quando nós duas, gente, eu fico toda arrepiada, sério. Olha quanto tempo faz isso. Quando nós duas fomos ali pra sala, que tava com a porta aberta e era alta do chão, porque tinha uns 3 degraus. Quando a gente foi pra sala, a gente viu um vulto que parecia usar os trajes de Papai Noel.
esse vulto deixou alguma coisa ali na sala. Tinha uns presentes ali na sala, realmente tinha, mas ele deixou, a gente viu ele deixando alguma coisa ali na sala e saiu muito rápido, como um vulto. A gente viu um vulto vermelho com uns detalhezinhos branco e aquela coisa saltou da porta. A nossa casa era alta. E eu e a minha irmã, a gente foi correndo ali pra ver se a gente via alguma coisa lá fora. E lá fora a gente olhou, não tinha mais nada, sabe? E aí o que aconteceu? A gente jantou, a gente fez a ceia, tudo mais. E aí quando passou umas 2 horas, meu pai chegou. Meu pai fazia assim vários trabalhos, ele era pintor, ele era vigia, ele fazia um monte de coisa. E de fato, meu pai também trouxe presentes. E aí a gente ganhou as bonecas. A gente não sabe nem como, porque a boneca era muito cara, mas a minha mãe entregou pra minha irmã uma boneca com a roupinha rosa e pra mim uma boneca com a roupinha vermelha. E até aí tudo certo, porque vocês devem pensar, né? Nossa, a mãe de vocês comprou a boneca. Só que quando a gente perguntou pra minha mãe o que era aquela coisa de roupa vermelha, a minha mãe ficou muito estranha, assim. Muito estranha, eu digo assim, no sentido de... Parece que ela não sabia o que era. Que daí eu falei assim, ô mãe... Eu e minha irmã falando assim, ô mãe, aquela hora lá foi o pai que se vestiu de Papai Noel. E ela falou assim, que hora que isso aconteceu? Eu falei, é umas 10 horas. Ela falou assim, não foi o teu pai. Teu pai não tem roupa de Papai Noel. E não tinha mesmo. Nossa, jamais meu pai ia ter roupa de Papai Noel. A gente não tinha essas coisas em casa. Aí a minha mãe inventou uma desculpa esfarrapada. Ela falou que era a vizinha. Ela assim, foi a dona Ana. Eu tô trocando o nome, tá, gente? Foi a dona Ana que veio aqui e se vestiu de Papai Noel e largou as bonecas aí pra vocês. Só que, tipo assim, a dona Ana era uma velhinha, baixinha, gordinha. Ela já era velhinha. Aquela coisa que nós vimos era alta. Tinha, tipo, sei lá, 1,90 m. E ele era ágil, ele era muito rápido, e ele saltou a casa. Nunca que a dona Ana faria isso. A dona Ana tinha dor nas costas, tinha reumatismo. Tinha mesmo, porque ela falava pra nós. E aí a gente ficou com isso. Nossa, então era a dona Ana que se vestiu de Papai Noel. Mas a dona Ana não estava em casa. Por que a dona Ana ia se vestir de Papai Noel só pra ir ali em casa, largar a boneca e sair correndo, sem ficar pro Natal? A gente não se convenceu muito. Beleza, aí passaram-se os dias, a dona Ana voltou da cidade dela, que era a cidade de Brusque, uma cidade perto aqui em Santa Catarina. E aí eu vivia na casa dessa dona Ana, eu meio que morava lá com ela, porque como a gente era evangélica, não tinha TV, não tinha revista, não tinha livro, eu ia lá pra casa dela pra poder assistir TV, ler revistas e livros. Então eu ficava muito lá. E a gente conversava sobre muita coisa. E aí eu falei pra ela, né? Você se vestiu de Papai Noel aquele dia. Ela falou assim, eu não me vesti de Papai Noel. Tá doida? Por que eu me vesti de Papai Noel? Eu tava lá em Brusque com meus filhos e com meus netos. E aí, claro, a minha mente de criança. Aí que eu pensei, nossa, mas realmente não tem lógica. Por que ela se vestiria de Papai Noel e sairia correndo que nem uma doida? E além do mais, ela não tinha condição física de fazer aquele salto. E aí tinha toda a questão do preço das bonecas. Enfim, hoje eu estou com 32 anos. A minha mãe, até hoje, ela não fala sobre esse assunto. E é difícil ela não falar sobre o assunto. Ela acha muito estranha essa situação, muito estranha mesmo. E ela fica bem confusa. Por isso que a minha teoria é de que ela não sabe o que foi. Assim, eu dispenso a teoria de que foi uma loucura, um surto, porque eu e a minha irmã, a gente viu. Então não foi só eu, não foi só ela. Se uma de nós enlouqueceu, então as duas enlouqueceram. Aí depois que esse caso, que esse relato nosso, que a gente nunca esqueceu, tá? Ela já tá com 28 anos, eu já tô com 32, a gente nunca esqueceu e a nossa história nunca mudou, sabe? Depois que essa história foi contada no canal Assombrado, algumas pessoas lá nos comentários começaram a falar que aquela coisa vermelha era como se fosse um demônio chamado Krampus. Eu acho que é Krampus, assim, com K. K-R-A-M-P-U-S. E disseram que esse demônio, essa entidade aparece sempre para crianças bem pobres que desejam alguma coisa. Só que aparentemente ela não aparece, deixa o presente e vai embora. Parece que ele atormenta para sempre
as crianças às quais ele presenteou. E aí, na época que esse relato foi contado, que foi lá no final de 2019, eu até dei uma pesquisada, tem filmes sobre isso. Eu nunca me aprofundei no assunto. Mas por quê? Porque eu tenho medo, sabe? Até hoje, contando pra vocês, não é uma coisa assim, tipo, eu não tô inventando isso, sabe? Então é uma coisa que dá medo, é uma coisa que causa uma estranheza e é uma coisa que deixa uma baita dúvida, tipo, sabe? Como assim? Porque criança tem imaginação. Por que eu... Mas criança também tem sensibilidade. A criança é mais aberta para ver as coisas, sabe? Então, assim, é uma coisa que ficou na minha cabeça, na cabeça da minha irmã. Até hoje, nossa, dá muitos calafrios de contar. E até hoje a gente lembra. Então, se você chegar a assistir esse vídeo e tiver alguma teoria, comente aqui embaixo, por favor. Sobre a questão das crianças virem coisas, eu tenho propriedade para falar porque eu sempre vi coisas, eu sempre acreditei em algo mais, eu sempre acreditei em Deus. A minha mãe disse que com 4 anos eu falava de Deus, sem ninguém nunca ter mandado eu acreditar em Deus. Entre muitas coisas que eu já vi nessa minha vida, que aos poucos eu vou contando aqui nesse quadro aqui entre nós. Mas acho que o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre os 2 amigos imaginários que o meu filho teve. Meus 2 filhos são autistas. E o meu filho mais velho, ele é que nem eu, assim, ele tem muita empatia, ele tem muito de pensar nos outros. E ele é bastante sensível, ele também sonha as coisas assim como eu. Tanto que ele sonha e ele já me conta. Só que teve uns episódios aí com amigos imaginários, que foi uma coisa bem mais intensa, bem mais séria, que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo do Aqui Entre Nós. Então, muito obrigada por assistir. Eu planejo soltar esse vídeo aqui na noite de Natal. Desejo a todos um Feliz Natal, que seja maravilhoso, cheio de paz, saúde, de prosperidade. E agradeço a todos que chegaram aqui, que esse número parece tão pouco pro YouTube, mas pra mim, gente, meu Deus do céu, é 2.500 pessoas, é gente pra caramba. E eu sou muito grata, uma das coisas pelas quais eu agradeço nesse Natal é por ter começado esse projeto, que tá andando devagar, mas ele tá andando, ele não para. E eu tô muito feliz, muito grata por cada um que chegou aqui. Então, já desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Em 2023 estaremos aqui prosseguindo com esse trabalho de falar de coisas assustadoras, esquisitas, revoltantes e bizarras. Um beijo para cada um de vocês. Tchau!